Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o médico otorrino, Dr. Marcos Galvão. Dr. Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, tudo bem? Estamos aqui, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Coisa boa. Doutor, vou falar hoje de um assunto que eu acho que quase ninguém tem, né? Tosse, né? Quem é que todo mundo tosse? A gente escolhe a dedo, né? É verdade, né? Como é que se origina a tosse? Ela vem de quê? O que pode se explicar com relação a isso? Na verdade é assim, quando eu propus o tema tosse, eu estava pensando naquele quadro de tosse crônica, que é aquela tosse que o paciente tem e dura pelo menos duas, 3 semanas. Tem pacientes que tossem o ano inteiro, né? Tosse é uma reação do organismo a uma irritação do brônquio e da via não só do brônquio, da via respiratória como um todo. Tanto da via respiratória alta, por exemplo, os pacientes que têm rinite, sinusite, faringite, eles costumam apresentar muita tosse, geralmente uma tosse seca. E da via respiratória baixa também. Problemas de brônquio, problemas pulmonares, acabam evoluindo com tosse. Então, sempre que a gente está tossindo, é sinal de que tem alguma região da via respiratória da gente que não está legal. Geralmente, processos inflamatórios, né? E aí tem várias causas. Então, a principal causa de tosse é rinite e sinusite. Rinite e sinusite na vida da gente é uma coisa muito comum, muito recorrente. A asma é outra doença que provoca muita tosse. Essa época do ano, por exemplo, que o clima da gente começa a ficar mais frio e mais seco, as crises de asma e de rinite se intensificam bastante. E outra grande causa de tosse, que é muito recorrente, é a doença do refluxo. Porque o ácido do estômago, quando ele consegue chegar na nossa laringe, ele faz um processo inflamatório na laringe e isso provoca, além de uma sensação de bola na garganta e pigarro, muitas vezes uma tosse seca bem importante que tira o juízo de qualquer um. E existem, por exemplo, vários tipos de tosse? Normalmente é assim, quando a gente está examinando o paciente, está conversando na entrevista, a primeira preocupação da gente é saber se é uma tosse seca, onde a gente não expele secreção, ou se ela é uma tosse produtiva, que é aquela tosse que o paciente chega para a gente e diz, doutor, chega e estrala, que geralmente é sinal de que tem secreção no brônquio e normalmente ele vai expelir alguma quantidade de secreção para ver. E a gente procura fatores associados, né? No caso do refluxo, a gente sempre pergunta sobre a presença do pigarro e dessa sensação de bola na garganta. Na asma, o paciente reclama muitas vezes de um chiado no peito, de um aperto no peito e de um pouco de falta de ar. Embora exista uma tosse variante de asma, que o paciente tem a tosse, muitas vezes desencadeada por atividade física, e não tem a falta de ar. Na rinite e na sinusite, geralmente tem sintomas nasais associados ao paciente que espirra muito, que tem muita coriza. A voz geralmente chega fanhosa no consultório. Então isso aí vai guiando a gente. E outra grande causa de tosse crônica é o cigarro, né? O cigarro, isso ele é fatal. tem... Eu costumo brincar com meus pacientes que fumam no consultório, dizendo que cigarro, quando não mata, ele deixa a cicatriz, certo? Ele deixa a marca dele. Então, o que é que o cigarro faz na nossa via respiratória? Nossa via respiratória é revestida por um tapete, vamos dizer assim, que é responsável por fazer a limpeza constante das secreções que o organismo produz. Então, o que é que o cigarro faz? O cigarro acaba com esse tapete. Ele destrói esse tapete. Então, a gente perde a capacidade de limpar a secreção. E aquela secreção começa a se acumular na face e nos brônquios, na garganta. E o paciente que tem o hábito de fumar começa a evoluir com muita tosse. Porque é uma tentativa do organismo de estar limpando essas secreções. Então o fumante, ele tem sinusite de repetição, ele tem faringite de repetição, ele tem bronquite, ele tem uma facilidade maior de ter pneumonia, exatamente por causa da destruição desse sistema de limpeza que a via respiratória da gente tem, provocada pelo cigarro e pela nicotina. A tosse crônica é aquela tosse mal curada?
Pode acontecer, né? Às vezes a gente escuta muito falar aqui na região da gente a história da gripe mal curada, né? Os pais da gente, a avó da gente sempre diz assim: menino, vá tratar essa tosse, toma o lambedor, porque essa gripe já é uma gripe mal curada. Isso aí já é um outro tipo de tosse, que a inflamação persiste após o quadro gripal. Então, geralmente ela acontece por infecção bacteriana. Então, uma bactéria que estava ali de bobeira coloniza a via respiratória, a atividade viral cessa com o final da gripe e a bactéria persiste com a inflamação. E aí a gente tem que normalmente entrar com antibiótico para poder eliminar essa bactéria e resolver o processo inflamatório para a tosse ir embora. Então, tem paciente que é mais atento aos sintomas, que quando vai vendo que a gripe já vai passando de 10 a 15 dias, ele entende realmente que não era o correto, procura logo a gente e a gente trata esse tipo de tosse naquela fase aguda. Mas tem aquele paciente que apela e vai ficando e esperando, e chega pra gente já com a tosse crônica, que é quando ela passa de 3 semanas, subaguda ou crônica, que é quando ela vai passando de 3 semanas, 1 mês, 3 meses, e o cara vai se aguentando até chegar a um ponto que ele precisa ir. Então, assim, via de regra, a gripe mal curada que provoca a tosse é um quadro agudo, que a gente consegue tratar em tempo e resolver fácil. Agora, essa tosse que por exemplo, permanece após 3 semanas, ela tem que ser tratada? Sempre. Toda tosse que dura mais de 21 dias, 3 semanas, ela deve entrar em protocolo de investigação. E o protocolo se baseia nesse conhecimento que a gente tem nas principais causas. Então, quando a gente está diante de um paciente desse, qual é o raciocínio da gente? Primeiro, afasta o uso de cigarro. Não fuma, não fuma. Depois, afasta o uso de uma medicação para pressão alta, que provoca muita tosse, que são os inibidores da ECA. O exemplo mais comum deles é o captopril, que hoje em dia é pouco usado, pelo menos é o que eu tenho visto na minha prática com os cardiologistas. Afastou essas duas questões, aí a gente vai investigar sinusite, asma e tosse variante de asma e doença do refluxo. Geralmente, quando a gente segue esse caminho, a gente consegue evidenciar uma causa e tratar bem. Eu conheço pessoas que tossem todos os dias, por qualquer motivo. Isso já é uma tosse psicológica ou não existe isso? Existe tosse psicogênica, sim. Agora, assim, eu particularmente sou de uma linha que não digo que o sintoma é psicogênico até que se esgotar todas as possibilidades e que eu tenho investigado tudo e não tenho encontrado nada. Mas aí eu começo a pensar que ele pode ser psicogênico. Essa tosse que o paciente está aparentemente bem, não está sentindo nada e está tossindo, quando a gente começa a perguntar, o que é que a gente vê? Geralmente é uma tosse que piora com a atividade física, que piora com o frio e com o clima seco, e piora quando o cidadão entra em contato com fumaça, com poeira e tudo. E isso faz lembrar um tipo de tosse que a gente chama de tosse variante de asma. É uma apresentação da asma sem falta de ar e que é muito comum na prática do otorrino, que é um público mais selecionado para doença respiratória. No clínico geral ele não vai ver muito, mas quem trabalha com doença respiratória vê muito. E esse paciente, quando ele entra em tratamento, geralmente a gente consegue ter um alívio muito bom. E é um tipo de tosse que está muito relacionada a alergias respiratórias. Então, quando a gente faz as dosagens de IgE, o teste alérgico cutâneo, geralmente é um teste positivo, né? Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Marcos. Eu estou com uma tosse seca desde o mês de março. Eu já tomei antibiótico, já tomei xarope, remédio antialérgico e eu não fico boa dessa tosse. Eu gostaria de saber dele de que vem essa tosse, se é uma tosse alérgica, se é tosse devido a refluxo, porque eu não sei se eu tenho refluxo. Aí eu gostaria de saber dele. 4 meses com tosse. Pronto. Bom dia, minha amiga.
Isso aí é o que a gente enquadra como a tosse crônica, né? E seca, que é o padrão. Como eu disse, como eu estava falando anteriormente, tem 3 grandes causas. A rinite e a sinusite, a asma e a tosse variante de asma e a doença do refluxo. Então a gente não consegue dizer ao paciente no primeiro momento qual é o tipo de tosse que ele está tendo. A gente precisa realmente investigar. Mas as pistas para a gente são essas. Se o nariz está escorrendo, está com coriza, está com secreção, pensar em rinite e sinusite como causa da tosse. Se o paciente tem azia, tem queimação, tem essa sensação de bola presa na garganta, que tenta colocar alguma coisa para fora e não sai, pensar em refluxo. E se essa tosse piora com o frio, piora com a atividade física, ou quando entra em contato com fumaça, com poeira, etc., pensar na asma ou na tosse variante de asma. Doutor Marcos, sempre, às vezes quando vem a tosse, ela vem, não sempre, mas às vezes com secreção. É normal? Pergunta o ouvinte. Não é normal. Toda tosse, a tosse é um sintoma, é sinal que tem alguma coisa errada. Então a gente já não vai classificar como normal. A tosse secretiva, ela geralmente vem acompanhada de inflamação na face, a rinite e a sinusite, ou de inflamação no brônquio. E geralmente o paciente chega pra gente e diz: doutor, eu sinto que vem aqui de dentro, vem aquele chiado no peito e quando eu tuço vem a secreção. Ou então ele chega: doutor, minha gripe está concentrada só na cabeça. Então isso aí já é uma pista pra gente ver de onde vem a secreção. Então ela pode vir de cima e pode vir de baixo. Tem que avaliar para saber de onde vem. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Marcos Galvão. Eu sou Floriza, Timbal dos Gorgônia, município de Ouro Branco. Já consultei com o doutor Marcos uma vez. É que às vezes minha garganta fica irritada, assim, avermelhada. E com a tosse, sem graça, muito sem graça, muito. Quando eu deito, eu começo a tossir. Eu chupo pastilha forte e não para de tossir. Eu tomo até remédio alérgico, o Predicin, e não cura minha tosse. É irritante demais. O que eu devo fazer? Um abraço, Floriza, Zona Rural de Ouro Branco. Aí, bom dia, dona Floriza, tudo bom? Olha, essa tosse que vem associada com a irritação na garganta é muito comum nessa época do ano, porque o clima da gente vai ficando mais seco, a garganta da gente à noite começa a ficar muito ressecada e acaba inflamando, e essa inflamação da via respiratória alta acaba provocando a tosse. Refluxo também pode provocar isso, mas eu vou fazer um alerta à senhora. Evite ficar tomando o Predicin, porque Predicin, via de regra, não é um antialérgico, ele é um corticoide. Então não é uma medicação para a gente estar repetindo como forma de automedicação, certo? Então evite ficar usando o Predicin, só use realmente quando for recomendação médica, porque senão ele pode acabar prejudicando a senhora no futuro pelo uso excessivo. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Marcos Dantas, Javanildo, aqui do acampamento. Marcos Dantas, eu perguntei ao doutor porque quando eu começo a espirrar, eu espirro assim, sem querer parar, sabe? Faixa de uns 20 espirros de sequência, sabe? Sem dar uma sensação assim que você vai ficar espirrando o dia todinho. Pode dar uns 20 espirros na sequência, um atrás do outro. O que quer dizer isso? E aí, doutor Marcos? Bom dia, meu amigo. Olha, espirro é uma das principais manifestações de quem tem rinite, né? Rinite, que é aquela inflamação no nariz que provoca espirro, coriza, coceira no nariz. Então, quando o paciente está nesse quadro de espirro de forma recorrente, provavelmente o que o senhor tem é rinite. Essa inflamação geralmente é provocada por mudanças de clima, de temperatura, contato com poeira, fumaça, por aí vai, uso de ventilador e ar-condicionado, que na região da gente é muito frequente. E é sinal de inflamação no seu nariz e na via respiratória alta. Então, quando a gente normalmente trata essa rinite, a gente controla bem esses espirros e o paciente fica bem. Nossa amiga Radilma Moraes pergunta: doutor Marcos, e quando depois da tosse vem um rasgo de sangue, né?
foi de forçar, por exemplo? Eita, danado. O cabo regala logo os olhos pensando que está com tuberculose, né? Mas não, Radilma, é o seguinte, geralmente isso acontece. Lembre de uma coisa, Deus é bom. Então nunca um sintoma, a primeira coisa que você vai pensar é no pior. Então na maioria das vezes, depois de uma tosse mais intensa, que vem essa expectoração com um raiozinho de sangue, é porque você forçou nem você, às vezes a gente sem querer, a tosse é muito forte, força, abre uma feridinha na garganta ou na via respiratória e dessa feridinha sai um pouquinho de sangue e a gente elimina junto com a saliva e com a secreção. Agora, se vem um quadro de tosse acompanhado desse raio de sangue, é porque a tosse está um pouco intensa. Então o ideal é que seja visto, avaliado direitinho para ver o motivo e tratar. E claro, às vezes, paciente fumante, a gente abre o olho também. Às vezes pode ser uma doença mais séria, que precisa de uma avaliação mais detalhada. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Doutor, eu tenho uma zoada no meu ouvido, faz muitos anos. Tem hora que passa, tem hora que chega de novo. Agora eu tô com o meu ouvido com aquela zoada, que fico assim meia moca. Já fui para o médico, o ouvido é bem limpinho, já fiz um exame no ouvido, é bem limpinho meu ouvido, nem cera não tem. E eu tenho essa zoada no ouvido. Tem hora que passa, tem hora que chega. Não sei que problema é esse. É ruim demais. E aí, doutor? Realmente, minha amiga, isso é ruim demais. Se incomoda demais, tem paciente que perde até noite de sono por causa disso. Mas é o seguinte, essa zoada no ouvido é uma coisa muito comum e recorrente. E ela pode estar associada a várias causas. Se a senhora já fez o exame auditivo e não tem perda de audição, e o ouvido está limpo, não tem cera acumulada, a gente vai pensar muitas vezes em uma doença do ouvido interno. As labirintites, por exemplo, podem causar isso. E às vezes a gente tem os quadros iniciais de labirintite que o paciente não sente tontura, mas se a senhora sentir já é uma pista. Taxa alta pode provocar isso, principalmente quando a gente tem aumento da glicose, ela pode provocar essa zoada no ouvido. Infecções crônicas do ouvido médio, que muitas vezes não aparentam outros sintomas, podem provocar. Problema de coluna pode provocar. Então, tudo isso pode provocar. É uma investigação difícil. Sou sincero a dizer à senhora, é difícil encontrar a causa e é uma boa parte das causas a gente não tem solução. A gente tem que usar terapias alternativas para tentar melhorar. Mas uma causa muito comum nessa época que está todo mundo trancado é estresse e preocupação. Então o estresse pode intensificar esse quadro de zoadas no ouvido e piorar o sintoma que a senhora já sente. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Pergunte aí ao médico. Minha avó, ela tem 94 anos. Ela está se queixando de um problema no ouvido. Começou a nem doía. Eu sei que ela começou a mexer no ouvido, saiu uma secreção que nem verde. E teve um tempo que ficou com mau cheiro o ouvido dela. Aí ela foi para o médico passou em remédio, ela tinha ficado boa. Só que voltou novamente. Ela continua tirando aquela secreção de dentro verde. Aí o ouvido dela nem dói nem nada. Será que você poderia me dizer o que pode ser isso? E aí, doutor Marcos? Bom dia, meu amigo. Olha, essas secreções recorrentes no ouvido, a gente geralmente pensa em duas coisas. Que o tímpano pode estar perfurado. E quando a gente tem perfuração no tímpano, a infecção fica recorrente e a secreção fica escorrendo do ouvido. Mas ela pode ter uma doença crônica do canal auditivo, do ouvido externo, que fique inflamando e produzindo essa secreção. Como o ouvido dela não dói, eu estou pensando mais na questão do ouvido externo com uma dermatite que começa a produzir secreção. E a pista para a gente definir isso claro, o ideal é olhar o ouvido para saber se tem perfuração no tímpano ou não. A gente consegue ver isso examinando no consultório. Mas a pista para a gente é coceira.
Quando essa secreção vem associada a muita coceira, geralmente é uma dermatite muito semelhante à caspa do cabelo, que acomete o canal auditivo e fica produzindo a secreção e está sempre lá. E quando a gente faz o tratamento, geralmente o paciente melhora bem. Quem tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Francimária, ela pergunta, um abraço para ela, Francimária. Doutor Marcos, é benéfico o uso do umidificador? Sim, com certeza. Nessa época do ano, principalmente. O umidificador em cidades de clima litorâneo, ele não vai ter um efeito adicional tão bom como o que a gente tem quando usa aqui, certo? Principalmente se você usa ar-condicionado, porque o ar-condicionado elimina todo o vapor de água que estava em suspensão no ambiente, que vai servir para hidratar a nossa via respiratória. Então, você colocando o umidificador, isso vai compensar bastante o problema e vai amenizar muito as irritações e os ressecamentos da via respiratória. Lembrando que o ideal é que a água que você usa no umidificador seja uma água de boa qualidade. Amiga, pergunta demais aqui sobre tosse, viu? Tudo aqui, deixa eu só... No Facebook, Daiane Renata, doutor Marcos, fiz o tratamento de adenoide, né, do meu filho. No tempo, ele não precisava da cirurgia. Essa adenoide pode voltar? Ele tem 7 anos de idade. Pode sim, Daiane, pode sim. Ele está numa idade que a adenoide ainda está presente. Geralmente, ela começa a diminuir de tamanho a partir dos 7 anos. Uma diminuição natural dela. A hipertrofia da adenoide está muito associada aos quadros de rinite. Então, quando a gente trata a rinite, geralmente ela dá uma melhorada, até porque o tratamento é o mesmo, da hipertrofia da adenoide e da rinite. Mas ela pode voltar sim, infelizmente. Outra pergunta aqui no nosso Facebook. Doutor, todos os dias amanheço espirrando, nariz escorrendo, o que é que eu faço? Olha, o melhor que você faz é procurar um médico. Porque, como eu disse em pergunta anterior, o espirro é um sinal de inflamação do nariz e da via respiratória alta. Então, provavelmente você tem rinite. E como é uma coisa que está se repetindo diariamente, é uma rinite que exige tratamento. Então, o ideal é que você procure fazer uma avaliação, começar o tratamento adequado e quando o quadro é de espirro, geralmente a gente tem um resultado muito bom com o tratamento. Marcos Dantas mesmo estava me dizendo aqui antes, que depois que começou a usar a medicação, faz mais de 1 ano que não tem crise. Graças a Deus. Pois é. Então, o tratamento controla bem os sintomas na maioria dos casos. Essa pergunta acho que vem lá da sua terra, Serra Negra do Norte, Serra Negra do Norte. Pois é. Nosso ouvinte, Maria Eunice, doutor Marcos, meu filho tem um problema de espirrar todas as vezes que se alimenta, ou no banco, né? O que será isso? Pronto. Maria Eunice, isso aí, geralmente é um quadro que a gente chama de rinite gustativa. É um reflexo que é desencadeado pela presença do alimento na boca, geralmente alimentos quentes ou muito condimentados. Começa a secretar o nariz com coriza e vem os acessos de espirro. Não é um quadro fácil de tratar, não é uma coisa grave, não evolui para nada grave. Não é fácil de tratar, mas geralmente com o tratamento da rinite melhora muito. E a gente sempre recomenda evitar alimentos muito quentes ou muito condimentados. É muito mais comum em pessoas idosas, geralmente depois de 60 anos de idade, mas em pessoas jovens também acontece. A Alaci Bernardo pergunta, por que na Covid-19 a gente tosse? Porque a Covid-19 nada mais é do que uma sinusite, do que uma gripe, uma infecção de via respiratória. E toda infecção de via respiratória inflama a via aérea e pode provocar tosse. Tem uma, eu não vou aqui ensinar aqui, mas eu tenho aqui o nosso convidado, que tudo que você fala, acho que ela incorpora para ela, viu? Já ela vai participar aqui do nosso programa, né? Doutor, sempre que acordo de noite com o nariz entupido e preciso colocar Sorine no nariz para conseguir dormir de novo, tá correto isso? Homem, não faça isso não, pelo amor de Deus. Olha, aquele Sorine, hoje em dia bagunçou o negócio com Sorine. Existe o Sorine bom e existe o Sorine ruim. E o que não presta. Esse Sorine que não presta, ele geralmente é aquele que quando a gente coloca a gotinha, o nariz desentope na hora. Parece um milagre, mas depois ele cobra a conta dele. A pomada preta. Né? Ele, quando você usa esse tipo de Sorine, na hora ele tem um efeito bom, mas na verdade ele causa uma irritação química da mucosa no nariz.
E lá na frente, seu nariz vai começar a obstruir cada vez mais. E você vai ter que usar um volume cada vez maior para poder desobstruir o nariz. E o maior preço que ele cobra geralmente é acabar com o seu olfato. Então, pacientes que usam o Sorine de repetição podem evoluir com perda definitiva do olfato. Eu tenho pacientes que aconteceu isso. E ele tem efeito cardiovascular também. Então, ele pode provocar arritmias, ele pode provocar picos de hipertensão. Não é uma medicação que a gente usar. Use soro fisiológico normal, né? Soro fisiológico. Todos os dias. Todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Só faz bem. E procure atendimento para ver qual é o problema e começar a lhe tratar. Pra você se livrar desse mal que lhe aflige. Doutor, meu esposo teve Covid-19, graças a Deus está curado. Amém. Ele fez os exames, só que hoje fazem 12 dias que ele está tossindo, a tosse é seca. Se continuar, devo procurar qual especialista, e aí? Deve procurar, deve procurar. Caso otorrino. Na verdade é assim, o especialista em tosse vai depender da origem da tosse. Quando o problema é rinite e sinusite, o otorrino trata. Quando o problema é pulmonar e brônquio, quem trata é o pneumologista. E quando o problema é doença do refluxo, quem trata é o gastro. Então, o que é que eu recomendo? É você procurar primeiro alguém que trabalhe com via respiratória, otorrino ou pneumologista, e no resultado da investigação, o que a gente encontrar, a gente direciona para o profissional mais adequado. Ok, gente, eu peço aqui desculpa, muitas perguntas aqui, infelizmente não vai dar tempo aqui fazer... Qualquer dia a gente faz uma maratona. Né? Vamos falar qualquer dia só mais uma vez sobre tosse, né? Mas eu queria só registrar aqui, quem está aqui lhe ouvindo aqui, mandando aqui um forte abraço, é o doutor Marcos Túlio, né? Tá Ô, meu amigão, mando muito paciente para ele quando a tosse é por refluxo. Ele está aqui lhe mandando um forte abraço. Abraço, Marcão. Aqui no nosso programa. Serra Negrense também. Também Serra Negra exporta aí excelentes profissionais. Graças a Deus. Dizer o seguinte, doutor Marcos Galvão é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone de contato 99992-2923. Alguma novidade na Clínica São José? Marcos, sim, eu queria lhe pedir até para a gente abrir esse espaço para divulgar que a gente está com uma nova profissional na Clínica São José. Ela já atua em Caicó há algum tempo, mas agora está compondo nosso time lá, que é a doutora Gleciane, que é endocrinologista, excelente profissional. Então ela agora está lá conosco. Se alguém precisar do endocrinologista, a indicação é excelente. Só ligar para lá. Ok, então. Obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no programa. Até mais. São